Bom, gente, boa tarde. Estamos aí em mais uma aula, né? Hoje com conteúdo de física, a nossa terceira aula, e a gente vai estar falando ainda sobre o estudo das forças, mas vamos começar a entender sobre as leis de Newton, beleza? Bom, a gente vai estar falando sobre o princípio da inércia e a primeira lei de Newton, tá? Vamos acompanhar aí a leitura. Agora você vai descobrir uma propriedade interessante dos corpos. Todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. O que isso significa? Olha só o exemplo. Quando um veículo, como um carro ou um ônibus, freia de repente, as pessoas que estão nele tendem a ser projetadas para frente. Isso ocorre porque elas tendem a permanecer em movimento. As pessoas só não serão projetadas para frente se outras forças, como por exemplo a força de atrito com o chão do veículo ou com o assento, a força com que elas estão se segurando, no caso de um ônibus ou do carro, ou o cinto de segurança, interrompem esse movimento. Veja a figura ao lado aí do carro. Então, olha só, imagina que a gente está num carro, né? E aí estamos numa velocidade constante. O carro está em movimento. Se esse carro frear bruscamente, a tendência é que nosso corpo seja jogado para frente, né? Seja lançado para frente. Por quê? Porque o carro estava em movimento e a tendência do corpo teve uma força que obrigou ele a parar, que foi a freada, mas o nosso corpo tende a continuar o movimento, que é o de frear. Que é o de continuar em movimento para frente. Então, assim, esse movimento de ser lançado, né, ele só é contido se, por exemplo, alguma força intervir nele. No caso, imagina que a gente está lá no carro e sem cinto de segurança, né, porque nós somos loucos e irresponsáveis, e papai freou o carro. A gente é lançado para fora, mas se a gente tivesse um cinto de segurança, a gente é lançado pelo vidro da frente, né? Lançado para fora. E a gente só vai parar se a gente, na hora que a gente cair no chão, né? Que é o atrito do chão com o corpo, ou se a gente encontrar uma parede, enfim. Então, a gente pode perceber a importância do cinto de segurança. Mesmo quando a gente está num carro parado, né? Tá parado dentro do carro. Aí eu entrei, parei, tô parado esperando alguém. Meu, bota o cinto de segurança, porque se vier um louco e der uma pancada, né, no teu carro, você vai voar também do mesmo jeito. Então, assim, cinto de segurança é muito importante mesmo. Bom, não só quando a gente está em movimento, mas quando a gente está em repouso também. Olha essa situação aqui. Da mesma forma, quando o veículo arranca, de repente as pessoas são jogadas para trás, pois tendem a permanecer em repouso. Né? Você está tranquilo lá no ônibus, no carro, e de repente a pessoa vai e acelera, a gente, né, tem jogada para trás. Então, assim, com base nesses exemplos, eu acho que fica mais fácil compreender, né, que a tendência de um corpo é continuar em repouso ou movimento, a não ser que uma outra força haja sobre ele, tá? Aí, olha só, a propriedade da matéria de manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme é chamado de inércia. Essa ideia está expressa na chamada lei da inércia, também conhecida como a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz o quê? Que se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Vamos lá ver a segunda lei agora. Bom, a segunda lei de Newton, ela fala da relação entre força e aceleração, tá? Então vamos ver. Forças provocam mudanças na velocidade, ou seja, provocam acelerações. Lembra, a gente só. Quando a velocidade não é constante, a gente tem uma aceleração, né? Tem velocidade, tem aceleração. Então, olha só, é isso que acontece quando um carro aumenta sua velocidade ou quando o carro freia. A segunda lei de Newton, ela diz que a aceleração de um corpo adquire, desculpa,
A segunda lei, ela diz que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele, e tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. Outra coisa é que a força resultante, ela depende da massa. Olha só esse exemplo. Veja também que quanto maior for a massa de um corpo, menor será a aceleração provocada por determinada força e vice-versa. A figura 9.12 mostra como a mesma força, um tapa, acelera mais uma bolinha de tênis, lançando-a mais longe do que uma de boliche. Então, olha só, tem uma pessoa que ela aplicou uma força X, né? E tinha uma bolinha de tênis, ela aplicou uma força X naquela bolinha. A bolinha, ela teve uma aceleração maior do que do que quando ela aplicou a mesma força numa bola de boliche, certo? Acho que a gente consegue visualizar isso, né? Quanto mais leve, a gente consegue arremessar mais longe, né? A gente consegue deslocar o corpo mais longe com aquela força. Então, assim, a força ela é proporcional à massa de um corpo. Bom, aí olha só, como a força ela depende da massa e da aceleração, então a gente sabe, lembra que a força ela é um módulo, né? Então ela é o produto da massa do corpo vezes a aceleração do corpo, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Qual será o módulo da força resultante das forças aplicadas sobre um corpo com massa de 10 kg que se move em linha reta com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Então, a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Logo, a força é 10 quilos, né? Vezes 5. Logo, a força é igual a 5 newtons. O que a gente observa com a segunda lei é que quanto maior a massa de um corpo, menor é a aceleração que determina a força que imprime nele. Beleza? Bom, a gente chegou agora na terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton também é bem tranquila. É o princípio da ação e da reação. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, né? É aquele bateu, levou, né? É isso. Você me bate, eu te bato também. É feio, mas não vamos bater ninguém, né, gente? Então, olha só. Imagine que uma pessoa se aproxima de uma parede usando patins ou sobre um skate e cuidadosamente empurra a parede para frente com as duas mãos. Ela será deslocada em sentido contrário pela força que a parede exerce sobre ela. Quanto mais força aplicar na parede, para mais longe ela vai ser deslocada. Esse é o princípio da ação e reação, conhecido como a terceira lei de Newton. Esse princípio está presente em várias atividades do dia a dia. Para uma pessoa caminhar, por exemplo, seu corpo recebe uma força que o impulsiona para frente. Essa força é recebida quando seu pé empurra o chão para trás. Acho que o exemplo da parede ficou bem tranquilo, né? Você está vindo de patins, quanto mais rápido, quanto mais força você fizer para dar um impulso, mais longe você volta, né? Aí aqui tem outros exemplos, né, da pessoa andando, da pessoa andando numa superfície congelada, né? E uma bola que bate na trave, quanto mais força aquela bola bater na trave, com mais força ela volta, né? Bom, crianças, a gente vai estar acabando aqui, né? Eu fiz um resumo aí das leis de Newton. Vou enviar a lista de exercícios. E aí, de repente, na próxima aula, a gente faz a correção da lista um, 2 e 3. Beleza? Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima.